Olá, tudo bem? Sou Roseni Flávia Martins e vou conversar com vocês um pouco aqui hoje sobre a apresentação que eu fiz ontem, dia 22 de novembro de 2023, em Brasília. A reunião foi sediada no Conselho Federal de Psicologia e eu fui convidada pela Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher. Essa apresentação foi um debate onde eu pude falar um pouco sobre as constelações familiares no âmbito do SUS e também ouvir outras opiniões sobre as constelações familiares. Foi um debate onde eu tive aproximadamente entre 15 a 20 minutos para falar, a outra pessoa também. O que me deixou um pouco estarrecida é que nesses 15 a 20 minutos, as pessoas já formaram uma opinião sobre as constelações. E foi uma opinião tendenciosa, né? Então, eu vou falar com vocês sobre o que eu falei ontem, mas eu também quero que quem ouvir essa apresentação escolha o caminho do meio, ok? Nós sabemos que as constelações familiares estão demandando muita atenção e estão num crescimento global exponencial, mas também nós temos que avaliar e colocar na balança que as pessoas que estão com dificuldades emocionais procuram um psicólogo, procuram um psiquiatra, procuram um médico. E as pessoas que estão saudáveis emocionalmente, não procuram. Portanto, nós estamos recebendo várias críticas, porque as pessoas estão olhando somente para alguns dados que não foram mensurados ainda sobre questões de retraumatização na constelação familiar. Mas ninguém ainda deu dados concretos, ninguém ainda fez um estudo, né? Um estudo baseado em evidências para avaliar esses casos de retraumatização. São casos ainda isolados. Então, para que a gente afirme, né, a efetividade de um método, seja constelação familiar, seja hipnoterapia, seja cromoterapia ou qualquer método que tenha dentro das 29 PICs do Brasil, nós temos que fazer um estudo avaliando a efetividade. Então, eu gostaria de iniciar colocando para vocês, né, esse questionamento e essa posição neutra do caminho do meio, quando vocês forem ouvir e formar uma opinião. Procurem, estudem profundamente, para não cair num fenômeno chamado Dunning-Kruger, que foram dois psicólogos dos Estados Unidos que fizeram uma pesquisa e observaram que as pessoas sempre acham que elas sabem mais do que elas realmente sabem. E geralmente essas pessoas emitem opiniões, portanto, inocentes ainda, sobre tal fato ou tal teoria. E geralmente as pessoas que sabem muito sobre aquilo, que se aprofundaram, que estudaram realmente, evitam emitir opiniões, sabendo de que realmente aquele assunto exige uma atenção mais detalhada e mais demorada, ok? Eu vou compartilhar com vocês a tela da apresentação. Então, foi esse tema, né, desse debate que eu fui convidada para apresentar a constelação familiar no âmbito do SUS. Eu especificamente falei sobre a atualização científica, os estudos que nós temos, né, sobre as constelações familiares e as constelações sistêmicas atualmente. Então, eu sou pesquisadora, né? Minha graduação foi em fisioterapia,
Eu fiz o meu doutorado e mestrado na Faculdade de Ciências Médicas, na Unicamp. O meu mestrado e doutorado é em Ciências da Saúde. Sou especialista em violência doméstica no Instituto de Psicologia da USP. Eu tenho experiência de mais de 30 anos em implantação das PICs no SUS, nas UBSs, né, na cidade do interior de São Paulo, Paulínia. Sou revisora de artigos científicos nacionais e internacionais. Sou facilitadora do curso de Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, com mais de 1.500 horas. Sou consteladora familiar e sistêmica, psicanalista, hipnoterapeuta, instrutora de yoga e meditação. Tenho diversas formações nas áreas de práticas integrativas. Sou representante da Associação Internacional de Constelação Sistêmica aqui no Brasil e sou fisioterapeuta especialista em saúde da mulher. Bem, então eu vou conversar com vocês hoje brevemente, porque um método, uma abordagem, ele precisa realmente de um estudo aprofundado e não é nesse tempo mínimo, entre 15 a 20 minutos, que vocês vão realmente conhecer a constelação familiar. Bert escreveu, aqui no Brasil, traduzido, nós temos 29 livros, né? Então, ele tem livros traduzidos em vários idiomas. Então, nós vamos ver a descrição, os aspectos e fundamentos. E em relação à atualização científica, eu vou mapear para vocês inicialmente, através de mecanismos de busca, o interesse global, o resultado das pesquisas que nós temos sobre as constelações familiares e sistêmicas, como que está o monitoramento do SUS, que foi inclusive atualizado ontem, né, por um membro do Ministério da Saúde, e as sugestões que eu posso fazer para os próximos passos. Então, de uma maneira muito resumida, né, só para quem realmente não tem noção do que nós estamos falando, a definição de constelação familiar é que é uma abordagem terapêutica que considera o indivíduo como um integrante de vários sistemas, né? Além do sistema familiar nuclear, familiar atual, ele também integra o sistema coletivo, o sistema de gênero, o sistema de uma raça, o sistema de uma nação. E a sistematização dessa abordagem foi desenvolvida nos anos de 1980 pelo psicoterapeuta Bert Hellinger. Nasceu em 1925 e faleceu em 2019. Quando vocês forem estudar a biografia de Bert Hellinger, cuidado para realmente saber a biografia dele, porque ontem eu fiquei estarrecida com algumas afirmações completamente tendenciosas e distorcidas de pessoas que não se aprofundaram em saber realmente. Isso até pode ser categorizado, né, como uma difamação mesmo, pessoas falando coisas que não conhecem, né, realmente, que ouviram dizer, né, sem nenhum aprofundamento teórico. Em relação aos conceitos, ele é baseado na concepção de que existe, além de um inconsciente individual, um inconsciente familiar, um inconsciente coletivo, aonde há uma relação transpessoal e transgeracional. E esse fenômeno acontece dentro de um campo mórfico, né? Que é um campo sucintamente descrito que guarda informações. Os princípios básicos, então, são, né, que você tem o direito de pertencer a um grupo coletivo, que você tem o seu lugar de chegada, né, dentro desse grupo coletivo, seja familiar, seja de uma comunidade, seja de uma nação, seja de uma organização, e que é fundamental você estabelecer um equilíbrio nas relações entre os indivíduos, entre dar e receber, e dar e tomar. Bem, sucintamente, então, resumindo,
todos têm o direito de pertencer, todos têm um posicionamento, né, uma ordem de chegada, e é necessário o equilíbrio, né, nas relações horizontais, entre dar e receber, dar e tomar. Esses seriam os princípios básicos, as ordens do amor. O embasamento teórico da constelação familiar, então, para sistematizar essa abordagem, nós temos, então, aspectos da filosofia, da observação de comunidades originárias da África, que no caso são os Zulus, por 16 anos, a terapia primal, a análise transacional, a psicanálise, a gestalterapia, aspectos da teoria geral dos sistemas, da hipnoterapia, da programação neurolinguística, da reconstrução familiar, das lealdades parentais invisíveis, da psiquiatria infantil, do psicodrama e da terapia sistêmica familiar. Hoje, a constelação familiar sistema atua em bloqueios, né, que podem causar distúrbios psicossomáticos na pessoa, e nós temos, então, vários artigos que descrevem essa abordagem. Mas eu comecei, então, a procurar como que foi o crescimento, né? A Bert Hellinger precisou de vários anos e décadas para sistematizar esse tema, e eu queria saber hoje, né? Essa busca foi feita no dia 13 de novembro de 2023, como que esse assunto, quais os resultados sobre esse assunto nós temos na web. Então, eu usei 3 tipos de mecanismo de busca do Google, e aqui, nessa primeira colocação, que eu coloquei a palavra constelação familiar e constelação sistêmica em 4 idiomas, português, alemão, inglês e espanhol, e observei que entre meio segundo a 1 milhão, meio segundo a 1 segundo, eu tive 86 milhões e 800 mil resultados no idioma inglês, né? Então, nesse gráfico dá para perceber que nos 4 idiomas nós temos dentro da web resultados e visualizações. As visualizações são em qualquer data e qualquer tipo de visualização. No português, nós temos 2.770.000. No alemão, 1.290.000. E no espanhol, 55.200. Quando eu coloco constelação sistêmica no Google Search, utilizando qualquer visualização, qualquer data, aí nós temos 4.350.000 resultados em 0,5 a 1 segundo. 518 mil em espanhol, 327 mil em português e 62.100 em alemão. Aqui embaixo, então, vocês podem olhar os termos que eu usei, né, para a tradução, né, da palavra constelação familiar e constelação sistêmica. Continuando, então, o meu mecanismo de busca, eu aprimorei. Então, aqui foi o resultado que eu acabei de dar para vocês, olha, do Google Search na web geral, qualquer visualização, qualquer data. Aí eu restringi um pouco mais e coloquei o termo constelação familiar em livros, né? Livros com visualização parcial ou total, né? Em qualquer data. Aí eu obtive em inglês 381 mil resultados entre 0,5 a 1 segundo, seguido do alemão 9.080, seguido do espanhol, do português 6.750 resultados e o espanhol 3.070 resultados. Aí eu refinei ainda mais essa busca pelo Google Acadêmico e restringi a artigos em que esse termo constelação familiar nos 4 idiomas estivesse tanto no título do artigo quanto no corpo do artigo. Aí eu encontrei 626 mil resultados em meio a 1 segundo. Em inglês, 51.800 em espanhol, 45.700 em português e 1.430 em alemão.
Essa mesma pesquisa eu fiz em constelação sistêmica, na web eu já relatei para vocês, utilizando o Google Search livros, eu obtive 518 mil resultados em meio a um segundo, 34.800 em inglês, 2.730 em português e 2.700 em alemão. Já no Google acadêmico, restringindo a artigos em que esse termo estivesse, como disse para vocês, tanto no título do artigo quanto no corpo do artigo. Em inglês, 327 mil resultados, seguido do espanhol, com 25.300, português, 17.800 e alemão, 665. Isso já me coloca, então, numa postura, né, de que esse assunto é de interesse global, independente de quem está falando nele, e que ele suscita muitos resultados, muitas visualizações, muitos documentos. Então, eu restringi ainda mais e fui num mecanismo de busca chamado Ngram Viewer, que ele observa e filtra, né, o ano da primeira citação de um termo e o aumento exponencial desse termo dentro da plataforma Google, né? E o ano de início que eles têm cadastrado é de 1500 a 2019. Infelizmente, o idioma português não temos esse idioma disponível. Então, o que eu observei quando coloquei a palavra constelação familiar nesses 3 idiomas? Em alemão, o ano da primeira citação foi 1840, e o ápice foi 2019, com um aumento de 72.386%. Em inglês, o ano da primeira citação, 1847, o ápice 2015, com um aumento percentual de 14.953%. Em espanhol, 1949, e o ápice 2016, com um aumento de 7.814%. Já o termo constelação sistêmica em alemão, primeira vez que foi citado dentro da plataforma Google, livros, 1892 a 2000, e o ápice 2006 com um aumento de 44.421%. Em inglês, 2002, e o ápice 2019 com um aumento de 844%. A palavra Bert Hellinger, em alemão, em 1986, com o ápice em 2004, com 109.990% de aumento percentual. Inglês, em 1949, ápice 2019, com um aumento percentual de 4.375%. Em espanhol, em 1963, ápice em 2019, com um aumento de 53.022%. Lembrando que aqui esse filtro é em relação à palavra cadastrada em livros. Então, como acontece um fenômeno da sistematização de uma abordagem terapêutica? Então, esse foi o caminho que o método da constelação familiar percorreu. Então, teve a observação de Bert Hellinger, de comunidades originárias na África por 16 anos. Ele fez um estudo de vários métodos terapêuticos que eu já citei para vocês. E ao longo de décadas, ele foi sistematizando essa abordagem através de atendimentos, vivências, workshops e cursos, ele e sua equipe ao redor do mundo. Isso forma, né, uma espécie de interesse global que eu já mostrei para vocês, que realmente está acontecendo, e a partir disso aumenta a produção literária de textos e, consequentemente, de livros, não acadêmicos, primeiramente. Associado a isso, há um movimento da academia em congressos, conferências e o início da produção acadêmica com teses, artigos, primeiramente dissertações de teses, dissertações de doutorado, mestrado,
trabalhos de conclusão de curso, de especialização, e alguns desses trabalhos podem resultar em livros e outros em artigos em revistas indexadas, né? E aí são essas revistas que nós encontramos, então, em bases de dados. Então, existe esse movimento dentro das constelações sistêmicas e nós começamos a encontrar agora resultados de análises sistemáticas. Mas Perazzoli, que é uma cientista, e equipe, que é uma cientista brasileira, fez uma análise sistemática e observou que no mundo, né, os países envolvidos em publicações científicas, a Alemanha está em primeiro lugar, o Brasil em segundo lugar, Estados Unidos, seguido do México, África do Sul, Reino Unido, Espanha, Holanda e Áustria, Austrália e Suécia, China, Sri Lanka, Suíça, Romênia, Hungria, Dinamarca e Japão. E desses trabalhos, né, a gente observa que tem vários eventos acontecendo também. Por exemplo, aqui no Brasil, tivemos o congresso, agora esse ano, feito pela Associação Brasileira de Constelação Sistêmica, o Congresso Internacional do IBCF, do Instituto Brasileiro de Constelação Familiar, a associação chama ABC Sistemas. Tivemos eventos internacionais, como o World Wild Constellation Day, em que a gente faz uma semana de evento, 24 horas, direto, porque tem eventos que estão aqui no Brasil, outros do outro lado do mundo, em que os consteladores vão fazendo o aprimoramento, a apresentação do seu método, novos dados científicos, vivências, workshops. Fizemos também, dentro da Associação Internacional de Sistema, Associação Internacional de Constelação Sistêmica, o Systemic Connection, que foi uma conferência onde também milhares de consteladores mundiais puderam apresentar o seu tema e a sua visão, né, sobre as constelações. Então, suscita muito movimento global, um movimento de união, né, de conexão. E a produção científica, publicação de destaque, a primeira publicação foi do Alfred Adler, que já colocou a posição da constelação familiar influencia o estilo de vida. Alfred Adler foi o precursor da psicologia individual, ele era médico e psicólogo. Já em 2006, nos Estados Unidos, nós temos a primeira publicação científica em que descreve a constelação familiar, e o título é Constelações Familiares, um processo grupal, fenomenológico, sistêmico, inovador da Alemanha. Dan Booth Cohen, que é PhD, descreveu as constelações, fez o apanhado histórico de Bert Hellinger, então vale a pena, eu vou colocar na descrição desse vídeo essas referências que eu estou colocando para vocês. Já as revisões sistemáticas são recentes, do Canadá e da Europa, em 2021, aonde nós temos a revisão sistemática em saúde mental e a revisão sistemática em constelações aplicadas nas organizações. Então, no Canadá, em 2021, uma equipe de pesquisadores, coordenados pelo Barba Concolitege, escreveu, então, a revisão sistemática sob o título de A Eficácia da Terapia de Constelação Familiar na Melhoria da Saúde Mental. E, no mesmo ano, na Europa, uma outra revisão sistemática, sob o título de Constelações Sistêmicas Aplicadas nas Organizações, uma revisão sistemática coordenada por Salomé Schultens. E aqui no Brasil, em 2022, a Perazzoli e equipe fizeram análise sistemática de técnicas baseadas em constelações, usando processamento de linguagem natural, onde ela fez, usando a web, ela fez várias procuras, né, para categorizar aquilo que eu falei para vocês.
onde tem o maior número de publicações, quais os tipos de publicações, é excelente. Esses 3 artigos são excelentes para quem quer começar a se aprofundar nessa abordagem e não falar coisas superficiais. Veja, vamos escolher o caminho do meio, como eu disse para vocês. Então, hoje, quais são os resultados que nós temos? As principais áreas de aplicação nas constelações. Primeiro, nas organizacionais, com 43,78%, na saúde, com 37,28%, e no direito e sistema jurídico, com 18,93%. A revisão sistemática de 2021 foram encontrados 8.105 estudos com um número aproximado, uma amostra de 6.000 participantes. Em relação à saúde mental, a eficácia da terapia da constelação familiar na melhoria da saúde mental foram selecionados 4.197 estudos e 12 estudos padrão ouros foram selecionados para participar dessa revisão sistemática com um N de 880 participantes. Já as constelações sistêmicas aplicadas nas organizações, uma revisão sistemática, foram selecionados 3.908 estudos e 7 estudos padrão ouro que entraram na revisão sistemática com um N de 420 participantes. Então, qual é o resultado que nós temos? Fiquem atentos que aqui está todo, né, a referência aqui embaixo disso que eu vou falar agora para vocês. Então, as constelações familiares na saúde mental, ela melhora a adesão ao tratamento, melhora o estado geral de saúde mental, considerando estresse, ansiedade, depressão, somatização, hostilidade, sintomas obsessivos compulsivos, transtorno de humor, da esquizofrenia, ideação paranoide e suicida. Observe que aqui eu fiz um apanhado desses estudos, então isso aqui não é um estudo só, tá? Também ela realiza um aprimoramento do senso de coerência, da autoimagem, autoaceitação, autoeficácia, autonomia, confiança, diminuição da dúvida e das crenças limitantes. Melhora nos relacionamentos através da percepção da capacidade para resolver situações interpessoais e conflitantes, nas relações sociais e com familiares, pai, mãe e cônjuge, e um aumento da sensação de bem-estar. Durante todo o processo, pode haver a tomada de consciência de traumas profundos e inconscientes. Por exemplo, a morte e suas consequências nas relações familiares. Há um amadurecimento e aprofundamento no processo interno de autoconhecimento e mudanças na dimensão cognitiva, percepção de si e do outro. A ampliação da sensação de relaxamento, felicidade e otimismo. Alteração positiva nos sentimentos de determinação, esperança, alegria e poder como atitude de vida, e diminuição do sentimento de desamparo. Alívio dos sintomas psicofísicos, como prurido, e da dor pélvica crônica em mulheres como consequência da melhora do estado emocional. Em relação a esse último resultado da melhora da dor pélvica crônica, é uma pesquisa de brasileiros aqui do Brasil, né, da Universidade Federal de Goiás. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês são resultados científicos. Não é eu acho, eu sinto, eu ouvi no YouTube, eu vi alguém falando, tá? Então, para a gente ter uma tomada de decisão, a gente precisa de estudos científicos inicialmente. É a ciência, de certa forma, que nos dá essa segurança da efetividade de um método, ok? Em relação à infância, então houve a eficácia dessas intervenções, né, das constelações familiares, isoladamente ou como parte de um programa para transtornos do sono e apego na infância, abuso infantil e negligência,
Houve também eficácia em alterações emocionais, incluindo ansiedade, depressão, transtorno bipolar e automutilação. Problemas de conduta, incluindo dificuldades comportamentais, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, delinquência e uso indevido de drogas. Também tivemos eficácia nas intervenções relacionadas aos distúrbios alimentares, como anorexia, bulimia e obesidade. E também as constelações familiares podem ser utilizadas como um recurso na área da aprendizagem. Já no âmbito corporativo, aquela segunda revisão sistemática da Salome Schultens, que eu contei para vocês, no âmbito corporativo, ela atua principalmente na gestão da diversidade. Então, há uma melhora significativa no campo das relações interpessoais, aumento da cordialidade e diminuição no conflito nos relacionamentos. Há um recurso, pode ser usada como um recurso auxiliar na solução e execução de tarefas, e também pode ser utilizada como uma ferramenta de aconselhamento, coaching e simulação de grupo. Pode ser utilizada na resolução de problemas de negócios e mudanças futuras, auxilia no desenvolvimento de uma cultura corporativa sustentável e possibilita valorizar os pontos fortes de cada membro da equipe. Auxilia no planejamento e monitoramento de carreira, especialmente para jovens. Estimula a percepção emocional e afetiva na compreensão do processo de liderança na educação universitária. Então, o que nós podemos ver aqui é que tanto as constelações familiares como as constelações sistêmicas estão nos trazendo resultados efetivos, eficazes, ok? Tem coisas que ainda nós precisamos delinear, mas nós temos aqui resultados científicos. Já no poder judiciário brasileiro, nós também temos resultados científicos em teses e dissertações, onde hoje, atualmente, 78% dos tribunais de justiça já aplicam em alguma medida essa metodologia para mediações de conflitos de família. Atua na resolução de conflitos como divórcio, pensão alimentícia, guarda de filhos, união estável, inventário, adoção e casos de violência doméstica. Em questões criminais, penitenciárias, causas cíveis envolvendo os idosos, falências e superendividados. Os índices de conciliação em processos judiciais de guarda de crianças, alienação parental, inventários e pensão alimentícia aumentaram significativamente, formando, através dessa conciliação, acordo em mais de 90% dos casos. E o índice de rejudicialização ficou em torno de 5%. Então, veja, nós estamos falando de dados estatísticos. Quem quer olhar o outro lado tem que apresentar dados estatísticos e não casos isolados. Tem que unir isso e fazer um estudo de monitoramento, ok? A constelação, através de seus recursos, principalmente a linguagem transverbal que é utilizada através do corpo, né, da somática do corpo, oferece um potencial terapêutico para integrar diferentes abordagens culturais, porque é um fenômeno global, como vocês viram no interesse mundial que eu apresentei para vocês. Oferece um espaço coletivo para reflexão moral compartilhada sobre problemas psicossociais que acontecem na comunidade global, históricos e em padrões culturais. Então, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares faz relatórios de monitoramento. Até ontem eu tinha o relatório de monitoramento de 2020 e ontem foi apresentado por um membro do Ministério da Saúde o relatório mais atualizado. Então, eu vou conversar com vocês exatamente sobre isso agora. Como está o monitoramento, né? Tanto das práticas integrativas e complementares, quanto das constelações familiares.
Então, as práticas, né, integrativas e complementares, na rede de atenção à saúde, ela está distribuída em 77% dos municípios em 2020, e em todas as capitais, 100%. Na atenção primária em saúde, ela está em 37% das UBSs do país. A constelação familiar foi incluída como prática integrativa e complementar no Sistema Único de Saúde em 2018, através da Portaria 702. Para ela ser incluída, né, nas PICs, como foi nos dito ontem, o estudo começou em 2011, 2012, tá? Para que fosse feito todo um monitoramento, um levantamento teórico, né? Conversar com especialistas para ela ser incluída em 2018, junto com outras práticas, como a apiterapia, como a hipnoterapia, como a cromoterapia. Então, não foi só a constelação familiar que foi inserida, ok? Então, como a gente pode ver aqui, esse é o dado de 2019, né? O total de procedimentos das PICs na atenção primária em saúde, a constelação familiar, que foi incluída em 2018, já em 2019 está em 11º lugar, com 1.838 sessões, procedimentos coletivos. Então, esse número não é de indivíduos, né? Às vezes, uma sessão coletiva tem 5, 10, 15, 20, 30 pessoas ou até mais. Esse dado nós não temos ainda, né? Que eu sugiro que a gente faça um monitoramento. E ela tem um código, né? Como atividade coletiva, é uma sessão de constelação familiar. O total de procedimento em 2019, em locais de média e alta complexidade, a sessão de constelação familiar teve 581 sessões coletivas depois de um ano da implantação. Já a terapia comunitária, nós tivemos 17.313. Observando nessa tabela aqui, as abordagens coletivas, né, psicoemocionais, aqui nós temos somente a terapia comunitária e a sessão de constelação familiar, ok? Ontem nos foi dado esse dado, né, atualizado por um membro do Ministério da Saúde, aonde nós observamos o seguinte, esse dado é de 2022. Na atenção primária e saúde, né, nas localidades, né, da atenção primária em saúde e de média e alta complexidade, o estado em que mais tem a prática da constelação familiar é o Rio Grande do Sul, com 13,61%, seguido da Bahia, com 11,62%, Goiás, com 11,23%, São Paulo, aqui não tem a porcentagem, Santa Catarina, 7,85%, Paraíba, com 5,35%, Rio Grande do Norte, 5,32%, Rio de Janeiro com 4,43%, Tocantins com 3,70%, Espírito Santo com 3,52%, Amazonas com 3,38%, Mato Grosso com 3,36%, Minas Gerais com 3,04%, Ceará, Piauí, Sergipe, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Distrito Federal. Então, nós temos procedimento de constelação familiar, pelo que eu estou vendo aqui, em todas as unidades federativas do Brasil. A quantidade de municípios por estado, né, com registro de procedimento de constelação familiar, tanto na atenção primária em saúde, né, em estabelecimentos de atenção primária em saúde, como de média e alta complexidade, o estado de São Paulo tem 117 municípios cadastrados, Bahia 108, Minas Gerais 101, Rio Grande do Sul 64,
Goiás, 49, Rio Grande do Norte, 32. Então, nós temos Santa Catarina, 30, Mato Grosso, 30, Pernambuco, 29, Ceará, 28, Tocantins, 27, Piauí, 26, Rio de Janeiro, 24, Paraná, 23, Paraíba, 22, Pará, Maranhão, 22, Mato Grosso do Sul e Alagoas, 17, Amazonas, 14, Espírito Santo, 13. E, então, nós temos em todas as unidades federativas, municípios cadastrados. Nós também vamos observar aqui quais são o número de procedimentos, né, em práticas integrativas. Isso seria uma atualização. Então, na atenção primária e saúde, nós tivemos 9.853 procedimentos e 902 procedimentos em atividades coletivas, né? Em média e alta complexidade, 1.416 procedimentos. Aonde estão ofertadas as práticas integrativas? Em unidades básicas de saúde, centro de saúde, posto de saúde, polo, academia da saúde, unidade mista, serviço de atendimento domiciliar, policlínica e ambulatórios especializados. Aqui nós temos as categorias com mais registros de procedimentos em constelação familiar na atenção primária em saúde. Veja, no SUS, para você realizar os procedimentos das PICs, você precisa ser um profissional de saúde concursado, não é qualquer pessoa que realiza. E ontem nos foi esclarecido que o SUS não paga nenhum procedimento das PICs. Esses procedimentos, então, as constelações familiares não são uma atividade em que há um reembolso, tá, de procedimento, certo? Seja para o município, seja para o profissional que realizou esse procedimento. Hoje, nós temos 28,9% são os enfermeiros, que são a porta de entrada das UBSs, inclusive eles participam também, pelo menos aqui em Paulínia, né, do acolhimento em saúde mental, junto com outros profissionais de saúde dentro das UBSs, tá? Eles que são a porta de entrada, para depois encaminhar para os serviços mais especializados em saúde mental. O técnico e auxiliar de enfermagem com 25,4%, o médico com 19,1%, psicólogo com 15,3%, assistente social com 6%, fisioterapeuta 2%, terapeuta holístico 1,7%, e os outros terapeutas, terapeuta ocupacional, agente comunitário de saúde, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, naturólogo e professor de educação física. O número de estabelecimentos e equipes com procedimentos registrados, né, de constelação familiar na atenção primária em saúde no Brasil, né? Equipes 1.029, estabelecimentos 1.193 e municípios 839. Então, o que nós observamos aqui nessas flores azuis são as pessoas, né, que estão fazendo um movimento global, né, com conferências, cursos, workshops, clientes, consteladores, e disso resulta aqui nas Margaridas em produções literárias, artigos literários que não acadêmicos, livros, no geral, né, de profissionais, considerando particularidades, né, das constelações familiares e sistêmicas. E aqui nessa flor rosa e amarela, e com um pouco de branco, é a produção acadêmica, são os artigos científicos que dão um embasamento, a segurança para a gente, o padrão ouro para a gente ter essa análise, né, da efetividade. Só que temos um entrave aí. A abordagem da constelação familiar é uma abordagem fenomenológica. Então, nós temos que adaptar os estudos, né? Porque existe uma fenomenologia no campo, algo não mensurável pelos nossos 5 sentidos. Então, nós temos que usar diversas ferramentas que estão sendo construídas, como questionários validados específicos, né?
para a constelação familiar e questionários validados que avaliam como a pessoa, né, se sente após a constelação. E em curto, médio e longo prazo. E também avaliar a questão de segurança, né? Acompanhamento. É necessário o encaminhamento para o profissional especializado da equipe de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, né? Um psicanalista. É necessário, após a constelação, um acompanhamento dessa pessoa, porque a constelação é considerada como uma abordagem breve, né? Ela acontece e depois esse acompanhamento é realizado por profissionais da área da saúde mental. Então, quais são, né, as sugestões que nós temos para o monitoramento das constelações familiares a partir de agora? Então, inicialmente, uma regulamentação da formação em constelação familiar com conteúdo programático, números de horas mínimas, carga horária mínima, supervisão dos profissionais que vão participar desses cursos, sugestão de que eles tenham um curso de graduação para participar, a supervisão do acompanhamento no processo de autoconhecimento de cada constelador, né? Regulamentar também os cursos de formação, né? Quem serão esses professores? Qual é a carga horária mínima desses professores, né? E eu sugiro uma carga horária mínima a partir de 360 horas para a formação básica e a carga horária a partir de 1.448 horas, 1.500 horas para a formação dos professores de constelação familiar e sistêmica. A elaboração de um código de ética, incluindo institutos e associações do Brasil e do mundo em constelação familiar. Então, a Associação Internacional de Constelação Sistêmica, da qual eu e a Maria Angélica Fonseca Soares somos representantes aqui no Brasil, já iniciou as reuniões, né? Nós já enviamos sugestões aqui do Brasil, houve essa reunião no mês passado, do que deve ser incluído no Código de Ética, e realmente uma coisa importante é a questão do sigilo, né? Do compromisso ético do constelador, da exposição de dados dentro das redes sociais, isso foi considerado. Fazer um monitoramento das PICs no geral, mas principalmente das constelações familiares, através da pesquisa de opinião e satisfação dos participantes que estão participando dos procedimentos, das sessões coletivas de constelação familiar. Então, elaborar uma parceria entre pesquisadores, Ministério da Saúde e outras pessoas interessadas, elaborar um formulário, um Google formulário, em que o participante, para participar das constelações, ele vai assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, explicando todo o procedimento, os benefícios, as vantagens e desvantagens. E ele se compromete também a responder um questionário antes, né, de iniciar o procedimento das constelações, logo após. Vai ser monitorado por um tempo pré-determinado, 2 semanas, 30 dias, 6 meses, 1 ano, enfim, nós vamos fazer um desenho de estudo, né? Usar questionários validados para isso. Então, precisa de uma grande equipe, porque daí nós vamos ter dados fidedignos, e não eu acho, eu recebi uma paciente, né? Vou repetir de novo. Pessoas que estão bem com a sua saúde mental, que fizeram uma intervenção, uma abordagem terapêutica que foi eficiente, elas não vão procurar o serviço de saúde mental, elas estão bem. Então, o que as pessoas estão recebendo, que estão reclamando, é porque elas estão recebendo justamente as pessoas que não obtiveram uma boa eficácia de resultado para elas, né, individualmente, com as constelações familiares. Então, vamos monitorar isso. Vamos fazer um questionário para essas pessoas também. Vamos monitorar.
a questão da segurança, isso é muito importante, da segurança de um método, né? Um método, ele principalmente, ele não é empático para todos, por isso que nós temos várias linhas de atuação, né, dentro da abordagem terapêutica, de vários métodos, ok? Estamos também sugerindo fazer um mapa de evidências, né, das constelações familiares, organizar eventos como congressos, mesas redondas e debates presenciais e online, incluindo o Ministério da Saúde, incluindo as organizações não governamentais, incluindo os pesquisadores, né, para que a gente possa discutir, aprofundar e não tomar decisão depois de 15 minutos de apresentação do lado A e do lado B, né? Incentivo a pesquisa científica através de parcerias com as universidades federais e estaduais aqui do Brasil. Então, fazer um grande estudo multicêntrico, né? Já temos essa rede e organizar essa rede, né, para que a gente tenha fundamentação, porque o Brasil é pioneiro, né, em várias ações, e principalmente nas constelações dentro do sistema judiciário. Vários países já vieram nos procurar para conhecer esse sistema, né? Então, temos que conversar para não tirar conclusões apressadas sem um aprofundamento. E, por último, essa interlocução entre associações, instituições nacionais e internacionais, para que a gente possa fortalecer o movimento da constelação e haver essa troca, esse acolhimento da diversidade, tanto no campo das constelações familiares e sistêmicas, e também dessa ampliação, né? Bert Hellinger sistematizou as constelações familiares e hoje há uma ampliação do modo de aplicação, né? Com muitos cientistas de todo o mundo, né? Que ampliaram isso, escrevendo livros, né? Em estresse pós-traumático agudo, estresse pós-traumático crônico, né? Em disfunções do sistema nervoso simpático, em várias, enfim, precisamos literalmente nos sentar para nos aprofundar. Então, eu deixo aqui para vocês as minhas palavras e principalmente pedir para que todos que ouvirem essa apresentação escolham o caminho do meio, né? Não vão atrás de YouTube, né? Não vão atrás de coisas superficiais, né? Algo para ser criado, sistematizado, ele precisa de muita atenção, muita dedicação, né? E não vamos tomar decisões precipitadas, como em vários momentos da nossa história nós tomamos, né? Em que alguém coloca algo diferente do usual e já é praticamente riscado do mapa, tá? Gratidão, então, eu tenho aqui o meu Linktree, que é o DNA Emocional, o e-mail dnaemocional@gmail.com e o meu telefone, se alguém quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Muito obrigada. Agradeço, então, essa é a segunda aula, né, a apresentação. A primeira eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem conhecer, tá bem? Muito obrigada.